transferência. A convenção especifica o rapto de crianças, que foi essa prática feita pelos otomanos pelos turcos contra os armênios, né? Tem uma cidade que o Heitor, eu visitei, o Heitor conhece mais, que é Gyumri, na atual Armênia, foi conhecida como Cidade dos Órfãos. Cara. Porque as crianças que os pais foram assassinados, para elas não serem raptadas, foram levadas para essa cidade. Nos orfanatos, no Império, depois na República da Turquia, missionárias faziam uma missão ali de tentar resgatar essas crianças. Isso foi uma pesquisa, inclusive, da nossa amiga Júlia. Eu sempre fico com medo de pronunciar errado o sobrenome dela. Tordé. Porque é um sobrenome francês, mas belga. Um abraço pra Júlia. Belga, francês. Compra essa briga, eu não quero. Mas que era o seguinte, você tinha lá 10 crianças brincando no orfanato. Você chegava e falava, algum de vocês era armênio? Todo mundo ia ficar quieto. Só que se uma das missionárias começasse a cantar uma canção de niná em armênio, subitamente uma das crianças começava a cantar junto. Porque tava na cabeça delas, elas já tinham esquecido que eram armênias, entre aspas, mas a música tava na cabeça delas. Então teve todo um trabalho de missionários, especialmente dos Estados Unidos e da França, no pós-Primeira Guerra Mundial, de tentar resgatar pelo menos uma parte dessas crianças, dessas mulheres. Identidade, né? Os homens foram quase todos mortos, né? Porque esses batalhões de serviço forçado que o Heitor mencionou, muitas vezes depois eles eram executados. Sim. A tiros, nesse caso a bala mesmo. E aí tem um outro filme que eu acho melhor, chama The Cut, O Corte, né? Um filme alemão do Fatih Akin, que é um cineasta turco-alemão. E ele faz, para mim, o melhor filme sobre o genocídio armênio. Na verdade, o Fatih Akin eu acho um grande cineasta. Todos os filmes que ele faz eu acho muito... Tipo aquele Soul Kitchen, não sei se vocês viram esse Soul Kitchen. Não. Que é um filme sobre um restaurante grego em Hamburgo, assim. É meio The Bear, só que tipo 20 anos antes. É muito bom. Mas enfim, a gente tá falando demais aqui, Vilela. Não sei se você tem algum ponto específico, mas eu acho que era para deixar claro isso, né? Que a morte dos armênios é um deixar morrer, na sua grande maioria. E os que sobrevivem, né, chegam até Alepo, atual Síria, mas na época tudo o Império Otomano, né? Alepo é um grande centro urbano otomano. Em Alepo eles vão viver em campos de refugiados, né, em acampamentos, em barracos, assim, feitos com qualquer coisa nas periferias de Alepo, né? Por quê? Porque a intenção deles é voltar. Em algum momento eles querem voltar para o Império Otomano. E as pessoas não têm muita dimensão que é um genocídio, viu, Vilela? As pessoas não sabem disso. Ela foi expulsa da sua cidade. Aí chega em Alepo, ela começa a ver gente de outras cidades, de outra. E eu falo, o que está acontecendo? Não foi só comigo? Não foi só na minha cidade? Não foi só na minha região? E elas começam a entender que aquilo é plano de algo muito maior. E começam a entender que elas não vão voltar. Então algumas vão em direção a Beirute. Certo? Beirute porque é um porto, né? É o porto de saída do Oriente Médio, do Levante, né? Então muitas vão para Beirute ficar numa região que vai ser chamada de quarentena, ou seja, quarentena, porque tem que deixar as pessoas aí para ver se elas não têm alguma doença, se elas vão morrer e tal, que é na região do porto de Beirute que explodiu uns anos atrás, todo mundo lembra, né? E muitos dali vão entrar em contato com os árabes, né? Óbvio, em Beirute, certo? E muitos árabes já haviam começado um processo de vinda para a América. E quando eu falo América, eu digo o continente como um todo. E os armênios passam a colocar isso no seu repertório. Então América. Os árabes estão indo. Mas o árabe falou que foi e se deu bem. Tem um parente lá com uma loja na 25 de março. O que é 25 de março? É ali perto de Boston, né? E a galera vem parar aqui, tá ligado? Assim, meio querendo ir pra América, United States, né? Sim. E aí meio que, muitas vezes ludibriada, né, enganada por agentes de viagem. Não, vai pro Rio de Janeiro ou pra São Paulo, depois você vai a pé pra Boston, é pertinho, dá pra ir a pé e tal. Não, isso não é piada, nem exagero meu, tá? Isso acontecia. E teve gente que queria ir pra Buenos Aires. A Argentina tem uma grande diáspora armênia, né? O Heitor pode falar melhor disso. E desceu em Santos achando que tinha chegado em Buenos Aires. Sim. Ficou por lá. Tem alguns casos assim, tipo, chegamos. Porque a viagem era tão longa, né? Porque assim, depois de todo esse tempo a gente deve ter chegado, né? Então acho que é aqui. Dá um mês pra chegar no Brasil, né? E assim, muita gente passa mal, tem gente que morre no navio, tem gente que encontra outras pessoas no navio e acaba casando ou tendo algum tipo de relação ali. Vou casar minha filha com seu filho, né? Mas eu tô indo pra Buenos Aires. Não, mas eu tô indo pra Santos. Não, então vamos ficar em Santos mesmo e tal, já que a gente bolou esse casamento, você tá me dizendo que o seu irmão tem uma loja e tal. Isso é uma realidade pros armênios, pros gregos, pros árabes, pros judeus, para vários povos que vem do Oriente Médio para a América, né? E Buenos Aires era o último destino que o navio fazia, muitas vezes era Rio, Santos, Montevidéu, Buenos Aires, né? Era o último, e também porque Buenos Aires, né, a Argentina nesse momento é a que tem a melhor fama, por assim dizer, né? A nação mais desenvolvida da América do Sul, e muitos tinham essa
esse destino. É por isso que a comunidade de Buenos Aires é muito maior do que a de São Paulo. O homem mais rico da Argentina é de origem armênia. Eduardo Eurnekian. O senhor aeroportos. Ele tem aeroportos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Inclusive o da Armênia, né? Inclusive o de Zverotes. Ele que é um dos grandes padrinhos do Javier Milei. Javier Milei, isso. E muitos armênios também vão ficar no porto de Marsella, por isso que a França é dos países da Europa que tem uma grande comunidade armênia também. E aí, de novo, né? Esses caras querem ir para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, na década de 20, vai colocar uma cota de imigração para povos asiáticos, mirando sobretudo os chineses. Lembrando que tinha muito chinês nessa época em São Francisco. Né? Só que os armênios acabam entrando como asiáticos, eles não podem entrar nos Estados Unidos. Então muitos vêm para cá, a partir daqui, com documentos brasileiros, ou argentinos, ou mexicanos, ou cubanos, tinha muitos armênios em Cuba, entrar nos Estados Unidos como latinos, não como asiáticos. Então, a América do Sul e a América Central, a América Latina como um todo, acaba sendo esse movimento de vamos esperar para quando a gente puder emigrar para a América. Então, por isso que tem tanto armênio na região de Boston, inclusive tem muitos casamentos de armênios com brasileiros na região de Boston, é curioso isso, né? Na região de Watertown, região, né, periferia de Boston, e um pouquinho depois, mas também nessa década de 20 e 30, na região de Los Angeles. Né? Los Angeles, Fresno, Pasadena, Glendale, inclusive o Sistema of a Down, inclusive a família Kardashian que eu comentei. Só estamos aqui por causa do Sistema of a Down, inclusive a dedicatória do livro é pro Sérgio Tanquiano. Não, é pro Vilela. A dedicatória é pro Vilela. Do livro. A epígrafe, É mesmo? Eu tô com a camiseta da banda, né? A minha história com esse tema começou por causa deles. Opa! Ver, cadê? Aqui. Nenhum de nós dois tem ancestralidade armênia. Sim, disclaimer, né? Disclaimer. Embora às vezes dizem que a gente parece. Mas fizeram já o teste lá pra ver se Cara, o meu deu quase metade franco-germânico, porque evidentemente eu tenho, né? Sério? Sério. A gente pode falar isso aqui, que os franceses e os alemães são o mesmo povo, só não... Essa briga é sua. Os povos germânicos, tá ligado? Não tem, o teste de DNA não sabe quem tá do lado de cá do Reno ou não, né? Assim, é uma coisa que, né, é o mesmo... Pro teste genético é o mesmo povo, DNA é o mesmo, né? Esse é o ponto. Mas enfim, eu tenho uma... Fala do Sistema of a Down. Os caras são de ascendência armênia, né? Quer dizer, o Sérgio Tanquiano, que é o vocalista, e o John Domayan, que é o baterista, eles nasceram e cresceram em Beirute, no bairro armênio de Beirute, né? Que é Mar Mihail, aquela região ali mais também boêmia, de Beirute e tal. E fugiram para os Estados Unidos da Guerra Civil do Líbano, nos anos 70. Então eles fogem crianças pros Estados Unidos. E lá estava a família do Daron Malakian, que é o guitarrista do Sistema of a Down, cuja mãe é armênia do Iraque e o pai é armênio do Irã. Então, essa loucura da diáspora. Isso é o genocídio que causa, né? Você tinha as pessoas que são de um lugar, de repente elas se espalham pelo mundo inteiro. Qualquer pessoa que esteja nos assistindo de família judaica vai ter uma experiência similar para contar. Né? E o Shavot Odadjian, ele é um armênio da Armênia, de fato, da Armênia Soviética. Né? E os quatro vão se estudar juntos ali, né? Crescer dentro da comunidade armênia de Los Angeles. E eventualmente vão se encontrar e formar essa banda, cujo primeiro nome era Soil, né? Solo. Porque tinha uma pegada armênia muito forte, com músicas em armênio e tal. Depois cria-se o Sistema of a Down, né? A banda tem uma mudança de formação e cria-se o Sistema of a Down. E as músicas deles têm referências ao genocídio armênio, tem referências à música armênia, à cultura armênia, uns easter eggs, assim, que você vai pegando com o tempo. E foi assim que o Heitor, de 14 anos de idade, teve contato com esse tema pela primeira vez, né? E acabou virando uma paixão de vida, assim, de pesquisa, de vida. Então o Felipe brincou, mas tem razão, assim, eu só tô nesse mundo por causa do Sistema of a Down. Aí ele foi fazer o TCC dele sobre a Armênia, foi fazer doutorado na Armênia, casou com uma armênia, nesse processo todo a gente se conheceu, porque eu fui fazer um podcast sobre genocídio armênio, e aí eu comecei a estudar mais o assunto, então tudo começou no Sistema of a Down. Você vê, né? Aqui estamos. Mas uma vez o Felipe mandou uma mensagem pra mim, acho que foi 2016, comecinho do ano, assim, eu tenho um blog, xadrez verbal, tá tendo uma treta aí em Nagorno-Karabakh, em Artsakh, que é uma outra disputa com o Azerbaijão, a gente pode conversar sobre isso também. Você não quer aqui falar com a gente, tal coisa? Eu tava lascado do doutorado, falei, porra, acho que eu não vou conseguir, não sei o quê. Aí depois que a gente conversou no final do ano, né, naquele especial Armênia, mas já quase 10 anos já de amizade. Né? De números, o quê? 1,5 milhão de armênios? Hoje a gente trabalha com a seguinte cifra, são 1,5 milhão de cristãos mortos no Império Otomano. Por que cristãos? 1 milhão de armênios. Aí nós temos os gregos, otomanos, e os assírios. Não confundir com os sírios. Os assírios, que é justamente aquele povo do norte da Mesopotâmia que eu falei mais cedo. Que é uma minoria cristã muito importante também do Império Otomano, que hoje estão espalhados aí pelo Iraque, pela Síria.
e uma grande parte em Chicago também, não sei exatamente porquê. Mas são 1,5 milhão de cristãos mortos no Império Otomano. A maior parte armênios. Como o Felipe falou do Holocausto, né, a maior parte são judeus. Mas também temos testemunhas de Jeová, ciganos, pessoas homossexuais, e tem outras minorias que também sofrem o processo de genocídio. Então, como o Felipe disse também, né, e o genocídio não passa CPF na nota, né, então assim, você não tem uma contabilidade... Exato. Não tem, então são cálculos estimados com base nos censos que nós tínhamos no final do século XIX e com base no que nós vamos ter a partir da 1930, 1940, já na Turquia, né? Então, mais ou menos 1,5 milhão de cristãos mortos, 1 milhão de armênios, que dá mais ou menos 75% da população armênia do Império Otomano. E uma galera sobrevive, foge e constitui a diáspora que eu comentei mais cedo. E aí é onde nós vamos ter, como o Heitor mencionou, as bases da atual República da Turquia. Porque a atual República da Turquia ela vai ser, então, passar a ser um Estado... Vou colocar a Turquia atual, Léo, no mapa. Etnicamente homogêneo, né? Ou seja, as outras populações foram ou expulsas ou mortas, e a economia agora desse novo Estado vai ser a partir das propriedades dessas minorias que foram mortas, confiscadas. Tem um exemplo que é o seguinte, se nosso... eu quero dar 2 exemplos aqui. Essa é a Armênia. Essa é a Armênia de hoje, tá. Pega a Turquia atual, que é o vizinho, a gente tá vendo um pedacinho dela. Lembrando que as fronteiras são fechadas, né? Você não consegue atravessar a Turquia para a Armênia. Não. Não. E em solidariedade ao Azerbaijão. A Armênia está em guerra com o Azerbaijão, que é o país vizinho, que também é um país túrquico. Então, quando teve essa guerra no começo dos anos 90, a Turquia fechou as suas fronteiras. Então, a Armênia tem 4 fronteiras, 2 são fechadas. A do sul é com o Irã, que, né, é um bom vizinho, mas não é um bom vizinho para ninguém. E ao norte com a Geórgia.